Oi, Dani! Coisa boa! Você aqui Que na delícia nossa essa casa. receptividade aí. Olha, seja bem-vinda à nossa casa. O Dose de Mãe é a casa da gente, de pessoas que têm objetivos, têm amor, têm vontade de ajudar o próximo, vontade de contribuir. E você faz parte da nossa família por vários motivos, né? A nossa jornada, Sim. a jornada das emoções, que você tem as brilhantes ideias aí de criar, tem também todo o trabalho e acolhimento nas mentorias que você faz para a gente, Dani. Então, você é uma pessoa já do meu coração, que eu tive a oportunidade de te conhecer no evento lá da jornada, não foi? No início da Aham. jornada em São Paulo. E que bom que o universo está proporcionando essa conexão entre pessoas comuns que têm objetivos e missões, propósitos semelhantes. Viu? Muita gratidão, seja bem-vinda. Elisângela também, seja bem-vinda. Bacalhau, seja bem-vinda. Não sei como é o nome, mas aqui tem a pessoa, Vivi Silva. Sejam todos muito bem-vindos. Vão entrando e sejam acolhidos e abraçados com todo o meu amor. Tá bom? Dani, se apresente mais um pouquinho. Eu falei de você que você tem assim um vasto currículo, né? Mas a gente acaba se resumindo com uma pessoa que quer ajudar, que quer amar e que quer passar o que conhece, tem mãe e tem filho para criar. Então, acrescente o que você achar importante aí na sua trajetória, tá bem? Fique à muita vontade, seja bem-vinda. Viu, Thaís? E você sabe, eu falo que cada facilitadora nossa da jornada tem uma história com a gente, né? Então, cada uma tem uma conexão com os nossos corações, e você também. Principalmente quem a gente já viu pessoalmente, né? Fica mais ainda. E quanto a mim, acho que você apresentou bem. Acho que uma palavra que me define muito bem é aprendiz. Acho que eu sou aprendiz, uma eterna aprendiz de todas as áreas da minha vida, como mulher, como nutricionista, como mãe, como profissional, né, da educação. Então, assim, acho que aprendiz me resume. Sou uma eterna aprendiz e na minha autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é uma segunda palavrinha para mim, que acho que quando a gente coloca a autorresponsabilidade, tudo fica mais leve, tudo fica mais fluido, porque a gente tira um peso, né, das nossas costas e do outro. Então, acho que a chance de uma conexão é muito grande. E isso também se aplica à nutrição, né? A autorresponsabilidade também traz leveza na nutrição. Então, acho que é bem em resumo, em síntese, acho que eu poderia resumir bem nisso. Estou aí a todo Coisa boa. momento Fala só para. Ô, Dani, atualizando. você falou uma coisa tão importante aí. Eu quero que depois você explique um pouquinho para as pessoas o que é essa Aham. autorresponsabilidade, né? Que às vezes a pessoa traz a autorresponsabilidade com uma carga de culpa, ou pode dar o significado de outras coisas. Então, compartilha depois aí. O aprendiz eu achei fantástico, que todos que aqui estiverem possa também se colocar nessa posição de aprendiz, assim como eu estou aqui para aprender todos os dias com Aham. vocês. Vocês também aproveitem essa oportunidade aí de aprender, que é a chavinha do sucesso, quando a gente se coloca nesse papel. E fala um pouquinho para a gente da autorresponsabilidade, como que ela traz, assim, Dani, a leveza que a gente tanto busca, né, para a nossa vida. Sim, então, por exemplo, eu vou dar um exemplo até da nutrição, né? Como a gente está na pauta nutrição aí, se eu pegar alta responsabilidade no meio da nutrição, por exemplo, eu tô com a minha filha mais velha, de 6 anos, vamos supor, a gente está chegando próximo ao almoço, o momento de almoçar, ou estamos, né, no momento de refeição, e eu quero, desejo que ela coma ali um prato colorido, por exemplo. Que mãe, que pai que não quer isso, né? Que os seus filhos estejam ali com os pratos recheados de cores, de vegetais diversos, beterraba, cenoura, couve, enfim, que tá ali aquele prato recheado. Se eu quero aquilo, e qual que é a minha responsabilidade para que a minha filha comece a ter esse tipo de comportamento? Por exemplo, se eu quero que ela faça isso e eu tô lá e sirvo arroz, feijão e carne, e não sirvo nenhuma cor no meu prato, por exemplo, isso já é uma responsabilidade minha como mãe de estar ali estimulando ela no exemplo e tá estimulando, filha, o que que nós vamos comer hoje, por exemplo?
Então, ou se eu quero, filha, come isso e não estou servindo, né? Então, a autorresponsabilidade já começa ali. Se eu exijo algo da minha filha, qual é a minha parcela de contribuição? A minha contribuição ali para ela, como mãe, é a minha responsabilidade, né? Se eu estou aqui conversando com você agora, e se você fala alguma coisa que me atinge, que já estou aqui, né? Ah, Thaís, eu não queria que você tivesse falado isso. E aí, se eu jogar a culpa para você, eu estou tirando a minha responsabilidade do que atingiu em mim. Agora, se eu pego a responsabilidade do que você diz, peraí, o que me atingiu aqui? Qual é a responsabilidade, qual é a parcela da minha contribuição para que eu permitir que essa emoção fosse liberada aqui dentro de mim agora nesse momento? Então, isso traz uma leveza, porque assim como nesse exemplo que eu dei com você, ou como no exemplo ali de um prato recheado de cores, de nutrientes da minha filha, se eu só exijo, só coloco a responsabilidade, que é dever dela, servir um belo prato de comida, e não tenho a minha responsabilidade, já começa aquela tensão naquele momento Sim. Já é um primeiro ponto de partida para uma guerra, né? Um momento que é muito importante numa refeição, de ter tranquilidade, prazer, e já começa ali. Eu exijo que a minha filha sirva um belo prato e já tiro a minha responsabilidade, aí já começa. Aí já vem a intenção para cá, porque aí eu já idealizo e exijo que ela age de uma forma e ela já se sente tensionada e sobrecarregada com a minha pressão sobre ela. Então já começa ali um momento de tensão que é muito comum nos momentos de refeições, né? Seja para servir um determinado alimento ou para que a criança coma tudo. Eu vou colocar, estou frisando bem o tudo, porque o que você, Thaís, por exemplo, na sua infância, como que você aprendeu? Thaís, coma tudo, não deixe sobrar nada, raspe o prato. Então, são frases muito comuns que eu tenho certeza que quem tá aqui escutando passou por isso, né? Sim. Tá ali, comeu, tá quase não aguentando mais, mas o pai e a mãe estão lá, come tudo, raspe o prato, precisa crescer, ficar forte, enfim, todas as outras, né, afirmações ali do comer tudo representa. Um exemplo que eu dou muito para os meus pacientes, até adultos, inclusive, especialmente adultos, é assim, o bebê tá ali, né, recebendo quem dá papinha, o bebê tá ali recebendo aquela comida e ele tá colocando para fora, né? Naquele momento, gente, o bebê já está satisfeito, ele não quer. E isso é tão incrível, a natureza é tão incrível que a gente já nasce com esse sinalzinho de saciedade, de chegou, acabou a minha fome? Não quero mais. E aí vem essa frase, esse condicionamento que a gente começa a receber, a criar na nossa infância, que é eu estou satisfeito, mas o papai e a mamãe ou outro cuidador estão ali colocando para eu comer mais, que eu preciso comer mais, preciso ficar forte, comer mais para ficar forte e saudável. Então, começa esse condicionamento que eu estou satisfeito, mas para eu realmente ficar satisfeito, eu preciso comer mais do que eu preciso. E aí começa, eu falo que é o extra, né? Se eu pensar que aqui na minha mão, aqui está o estômago, e se eu pensar que nessa linha aqui, desses meus dedos, é a linha de saciedade, onde quando o estômago, o alimento chega aqui nessa linha do estômago e fala assim, aí nessa linha aqui, a gente recebe a mensagem, o cérebro e o estômago conversam entre si, e a gente recebe a mensagem, ó, beleza, já chegou aqui o alimento suficiente, não precisa comer mais, já estamos satisfeitos, não precisa colocar mais alimento aqui. Mas aí quando a gente é bebê, criança e tá lá, come mais, precisa comer tudo, raspa o prato, a gente começa a aprender que a saciedade não é aqui, ela é aqui. E aí esse extra já começa. E aí é um extra que começa os excessos alimentares, que vem vários distúrbios de, né, intercorrências na saúde, colesterol, pressão, ganho de peso. E vem também nesse extra aqui a parte emocional, né? Porque é um extra onde vem um dos pontos de conflitos entre pais e filhos. Porque o filho já não quer comer mais e o pai tá lá, come mais, come senão você não vai assistir mais TV, come se não tem sobremesa. Aí começam as punições, né? Come se não, e vem, se não, aí vem as punições.
E que é a forma que a gente aprendeu, né? Porque a gente aprendeu esse extra à base dessas punições, à base desses condicionamentos que os nossos pais aprenderam com seus pais e assim por diante na ancestralidade, né? Foi um aprendizado. E eu fico muito feliz como nutricionista de ver que isso está mudando, né? Você Coisa acha que você ia boa. falar ali, né? Não, Dani, você trouxe uma fala tão importante, tão que eu, assim, me identifiquei muito como mãe, porque acredito que todas nós, a gente só, quando vai ouvindo, vai tomando consciência das nossas condutas. E eu me vi em Aham. muitas falas, inclusive na dificuldade como mãe de fazer, de proporcionar o prato colorido dos meus filhos, porque eu não fui uma criança que aprendia a comer legumes. Eu não fui uma criança que aprendia a comer fruta. Então, o que acontece? Hoje, na condição de adulta, eu ainda me vejo com dificuldade de botar meu prato colorido e ser este exemplo. Tanto é que eu moro com a minha mãe, que está aqui, aí eu digo, mãe, pelo amor de Deus, seja um exemplo da alimentação para meus filhos. Não tenho moral nenhuma para estar falando assim, né, em relação a essa cobrança do meu desejo. É o que você falou, todos nós desejamos, enquanto mães, pais, que nossos filhos tenham uma alimentação saudável, né? E às vezes é desafiador para mim também, porque hoje quando eu boto um pimentão na boca, quando eu boto para eu digerir aquilo, tem horas que eu falo, meu Deus, não, aí afasto porque torna-se ruim e difícil. E acaba que a gente tende a se afastar daquele ruim e difícil. Né? Então, assim, Uhum. você foi falando e eu estou colocando uma dor minha. Essa questão da alimentação me consome, porque eu me cobro muito como mãe, e eu sei que é algo que mexe em uma feridinha do meu. Metade quer e sabe da necessidade, metade ainda não conseguiu. Então, é um desalinhamento entre o meu consciente e inconsciente, né, em relação à alimentação. E aí, eu não sei se você teria alguma dica para uma mãe como eu, que não come legumes com facilidade, que precisa fazer um prato a mais, por exemplo, um cozido, um fricassê com legumes. Então, assim, eu como dessa forma, mas se for a cenourinha ralada, a beterrabinha cozida, eu não como. Uhum. Tem alguma dica, Dani? Pelo amor de Deus, me ajuda. Então, a primeira coisa, Thaís, é você pegar essa sua dor, essa sua culpa aí, colocar no colo e acolher ela, tá bom? Abraça ela, acolha ela, que tá tudo bem, você é humana. Você não é a única aqui no mundo, né, que passa por isso. Isso é muito comum. E eu também tenho as minhas dores, né? Sou nutricionista, sempre estimulei, né, hábitos saudáveis, tentei trazer, executar também hábitos saudáveis, mas eu sou chocolatra assumida. Então, assim, aqui em casa a gente se hoje, quarta-feira, né? Se eu e minhas filhas a gente quiser comer um doce, a gente vai comer, né? Então, assim, tá tudo bem não comer, não ter essa facilidade, né? Então, o primeiro passo é acolher mesmo, põe no colo e acolha, tá tudo bem. O segundo passo é o que você quer para você em termos de alimentação, em termos de saúde. Eu falo em saúde, que é o que você vai ganhar com essas mudanças de comportamentos alimentares. Porque para você sair de onde está e para você fazer ações para atingir um objetivo, você precisa entender para você com clareza qual é a importância disso para você, qual é o sentido disso para você. Porque senão vai ser muito sofrido, né, vai ser penoso você começar a colocar os vegetais na sua alimentação, no seu dia a dia. Então, o primeiro ponto com clareza, qual é a importância de você começar a colocar esses vegetais. E aí, o segundo ponto, você como, né, uma educadora também aí, socioemocional, de forma lúdica, de forma divertida, e isso vale tanto para adultos quanto para crianças. Você, né, como facilitadora nossa, você sabe o quanto o lúdico facilita a absorção, né, do conhecimento, a memorização, a motivação em aprender mais e mudar. Então, de uma forma lúdica e prazerosa, como que no seu dia a dia, tanto para você quanto para os filhos aí, você pode colocar, incluir esses vegetais no preparo.
é através de como se trouxe de um fricassê, ou às vezes de vocês fazerem um hambúrguer caseiro e ralar uma cenoura, como você trouxe, cortar uma couve bem cortadinha e colocar junto ali com aquele hambúrguer. Pode ser um início para você começar a fazer as pazes com alimentos que foram pontos de conflitos na sua infância. Porque tudo que é obrigatório, que a gente recebe punição, a gente não faz com tanto prazer. E o que não é prazeroso, a gente deixa de fazer. A gente vai a todo momento se esquivando mesmo, porque é uma... Isso! Porque se a gente for pensar no medo, né? O medo que nos protege dos perigos, se um pimentão, como você trouxe, pode ter sido um ponto de uma dor sua da infância, a sua sobrevivência e o seu mecanismo de defesa, de sobrevivência, vai fazer o quê? Não quero pimentão, não quero relembrar uma dor. Então, o primeiro ponto é isso, acolha. Segundo ponto, o que você vai ganhar com essa mudança de comportamento alimentar? Terceiro ponto, como que de uma forma prazerosa, divertida, você com você mesmo, ou você em família, como que pode ser feita essa introdução? Fazer uma salada de frutas e todo mundo ali participando daquele preparo, cortando, sentindo, estimulando os 5 sentidos, né? Sentindo aquele alimento, o aroma, o som daquele alimento, o sabor depois, fazendo uma preparação, fazendo uma macarronada, um arroz, uma forma muito fácil aqui de comer qualquer tipo de alimentos. Quando eu faço um risoto, por exemplo, mas o meu risoto é diferente, não um risoto original. Para começar, o meu risoto é com arroz integral. Já começa por aí. E então, assim, é onde eu coloco ali, porque fazendo essa mistura e cada um participando, esse ato de pôr a mão na massa ajuda muito a começar, né, os primeiros passinhos para ir mudando esses comportamentos alimentares. Então, acho que são 3 condutas que já pode ir ajudando. Lembrando que muito importante ter a consciência de sair da idealização, né? Não vai ser em uma semana e um mês que você vai fazer as pazes com tudo. O pessoal até colocou aqui algumas dicas, eu agradeço algumas pessoas aqui colocando que não tem a necessidade de gostar de tudo. É importante o comer, mas aquela coisa de tem que comer todos os... A gente pode escolher alguns para estar comendo mais, outros menos. Então, foi uma contribuição aqui da pessoa, acho que foi da Vieira, não sei. Teve uma outra contribuição aqui que eu achei bacana, que venda os olhos dos cílios para fazer os experimentos de novos alimentos. E eu achei muito interessante, eu já fiz isso, mas eu fiz isso não com as verduras, a realidade é essa. E assim, aqui o Dose de Família é para isso, é para que vocês entendam que nós também, que estudamos, que temos a busca do conhecimento, não somos detentoras do acerto o tempo todo, tem muitos desafios mesmo. E você trouxe uma coisa, Dani, que eu aprendi há um tempo atrás, que eu até então não tinha me tocado disso. Você falou que nós, pais, na melhor das intenções, a gente tende a colocar um prato. Os meus filhos normalmente se servem e eles costumam comer tudo porque eles colocam a quantidade que eles acreditam caber na barriga. E comem e ficam bem. E tem pais que preferem servir essa criança, mesmo a criança que já tem autonomia para se servir sozinho. E coloca um prato grande e exige. E faz um link que eu também já me percebi fazendo, até trazer isso para a consciência, de crenças de escassez. Então, além de você ter que comer a mais do que o seu estômago necessita para suprir a necessidade, e aí a gente sabe que vai elastecendo para ter que caber sempre mais, ainda tem aquela coisa, coma porque outras pessoas passam fome lá fora. E aí você começa a trabalhar uma crença de que você tem que comer a mais, e se você não aguentar, você ainda assim tem que comer para não ser o culpado da fome lá fora, no mundo, pelo desperdício da comida. E eu só consegui me tocar disso no dia que eu ouvi de um mestre, um amigo, sinalização disso, e eu me toquei.
E eu fiz um prato, quer dizer, eu não, minha filha se serviu de um prato de feijoada em um restaurante desse self-service, ela botou um prato que eu olhei e falei, nossa, é um prato grande. E aí ela começou a comer, ela menorzinha, e eu senti que aquele prato estava muito para ela. E ela comeu todo o prato. Quando ela acabou de comer, eu falei, filha, você tá bem? Ela fez assim, tô. Você tá muito cheia? Ela falou, tô. Eu falei, por que você não deixou? Ela fez, porque não pode desperdiçar. Tem muita gente passando fome. Aquilo me deu me trouxe assim, não uma culpa, mas não precisa ser assim. A gente pode conduzir isso de outra forma. E eu comecei a Sim. reformular essa crença de que a gente pode repetir, de que tem o olho que enxerga e que quer comer muito, mas tem a barriga, o estômago, que é o que cabe. Então eu sempre pergunto, o que é que está querendo comer agora? É o olho ou a barriga? Aí Uhum. estou fazendo isso com eles para trazer para a consciência e já está fluindo. Mas se você puder falar um pouquinho sobre isso, Dani, sinaliza aí com mais propriedade para a Sim. galera. Então, você falando disso, me vieram três coisinhas na minha cabeça. A primeira é quando acontece essa questão, né, da escassez, eu falo muito, até muito, é uma frase muito comum aqui com a minha filha, com as minhas filhas, que é assim, primeiro, se ela tá ali, se ela serviu, que varia assim, oscila muito aqui essa questão da quantidade de servir. Eu sou uma defensora do BLW, que é o Baby Lead Winning, que é uma, né, aquela a forma de ofertar o alimento para o bebê desde os seus 6 meses, quando ele começa a conhecer os alimentos, é através da autonomia, através dos seus 5 sentidos, que é não oferecer as papinhas, mas de dar os alimentos em pedaços, para que o bebê pegue com as suas mãos e por ele mesmo ele vá descobrindo, né, os alimentos e percebendo como que o seu corpo funciona, né, na sua alimentação. Então, essa autonomia, não só para alimentação, mas como para tudo na vida, no desenvolvimento, né, da criança e do adolescente, faz uma diferença muito grande. Então, estimular essa autonomia já vai ajudar a criança a respeitar, que é o segundo ponto que me veio na cabeça, que eu trabalho muito o autorrespeito, onde o autorrespeito é que cada um cuide do seu corpo. Então, se a criança é estimulada na autonomia no momento da comida, ela vai na autonomia, isso engloba o que na alimentação? Tá ali o prato no almoço, né? Tá ali na mesa, tá as preparações, as comidas a serem servidas. O que naquele dia a criança quer comer? Ó, tem brócolis, tem cenoura, tem alface, tem tomate. Qual que você quer? Tem arroz, tem feijão, tem batata. O que você quer? Então, já estimular essa autonomia já já traz uma diferença muito grande nesse ato de servir. Porque a criança escolhendo, ela já se sente assim, nossa, eu tô tendo essa liberdade, essa capacidade, eu sou capaz de escolher o que eu quero comer, o que eu posso comer. Em um segundo momento, a criança já começar a se servir, vai começar a desenvolver esse senso de quantidade. Então, a autonomia, eu sou fã para tudo. E o segundo ponto veio da questão, né? Serviu mais, porque às vezes minha filha mais velha, ela oscila muito. Tem dias que ela serve menos, tem dias que ela faz aquela pratada de peão. E eu tenho assim, eu já olho e hoje vai sobrar. Tem dia que sobra, mas tem dia que não. Quando sobra, eu falo, filha, você está satisfeita? Porque eu mudei a palavrinha que a gente aprende, né? Se você tá cheia, não precisa comer mais. Eu mudei o cheia por satisfeita. Então, filha, você está satisfeita? Se está satisfeita, então, ó, você colocou hoje mais do que você precisava, né? Foi mais do que estava o tamanho da sua fome. Então, amanhã, na próxima vez, você pode fazer diferente. Você pode colocar o suficiente, o tamanho da sua fome. E aí eu oriento ela pegar um recipiente, uma Tupperware, alguma coisinha, e aí ela guarda, eu falo assim, então guarda, que aí você come no jantar. Porque aqui é importante a gente servir o suficiente para a gente comer o suficiente e não desperdiçar a comida. Então, eu trabalho muito dessa forma, nessa conscientização, através da autonomia, né? E o autorrespeito vem junto com essa autonomia, que é o que eu falei, né? Daquele do estômago, né? Se o sinal de saciedade, quando o alimento chega aqui, tô satisfeito,
Se eu tô respeitando a minha saciedade, o meu corpo, eu tô cuidando de mim, eu tô cuidando da minha saúde, eu tô cuidando do que o meu corpo realmente precisa. Então, se isso acontece num lugar fora, num restaurante, onde não dá para guardar pegar uma Tupperware e guardar e levar para casa, eu falo, olha, você está satisfeita? Então, você viu que serviu mais do que você precisava? Então, na próxima vez, pode ser diferente? O que você pode fazer de diferente? Qual é a quantidade que você pode servir? Então, de estimular esse autorrespeito, esse autocuidado. Então, é estimular de uma forma positiva e não na negativa, como você trouxe, do medo da escassez, que tem Isso. crianças, pessoas passando fome, mas estimulando de uma forma positiva, que ela vai se conscientizar do corpo dela, ela vai se conectar com o corpo dela. Então, estimulando a autonomia e esse autorrespeito, a criança tem a oportunidade de crescer, de se desenvolver com uma outra relação consigo mesma e com o alimento. Então, assim, é um aprendizado, uma riqueza para a vida, né? É muita contribuição, Dani, que a gente trabalhando isso nessas crianças, nessa base, fica tudo tão mais fácil. O pessoal colocou aqui uma pergunta se a gente precisa estar obrigando a criança a comer. Então, tem aquele processo, porque assim, cada um, não existe, eu acredito que nada é engessado e nada é uma receita de bolo e você vai estar adaptando ali a cada realidade, tanto da família quanto da criança. Aí, o que precisamos é trazer esse valor, essa orientação e a percepção de que ela está aprendendo, então evitar as broncas em momentos como esse, como também a aceitação do alimento. Eu, particularmente, não gosto da imposição, porque hoje você impõe, a criança come, mesmo que quase que botando para fora, ela vai comer, porque ali, de qualquer maneira, ela está diante de algo que está com medo. Muito mais, às vezes, do que uma consciência e um desejo alimentar, é um medo do que pode vir da minha mãe, do meu pai, da minha avó, do educador que tiver com ela, do adulto, o que pode vir caso eu não coma. E aí, aquele medo me faz comer. Algumas pessoas adultas trazem recordações da infância muito desagradável pela obrigatoriedade de ter e hoje repugna aquele alimento. Então, eu tenho um amigo que ele diz, eu não suporto o cheiro de abacate. Aí eu, por quê? O que foi que houve? Ele, Ave Maria, todo dia de manhã minha mãe mandava eu abrir a boca, tinha horas que eu não queria e empurrava aquele negócio goela abaixo. E hoje é uma coisa que, como você falou, a tendência é se afastar. Então, eu particularmente não vou à força, não acredito que é dessa forma que a gente aprende a consciência do alimento, mas você vai ter muito mais propriedade, né, para estar falando sobre, sobre isso. E eu depois, Dani, queria assim que você fizesse uma relação com a emoção em relação ao alimento. Né? Nós estamos vivendo, por exemplo, agora um momento bem atípico com a quarentena, com esse isolamento, e eu percebo que é uma queixa quase que de muitas famílias que têm trazido isso, até de uma forma de brincadeira, outras sérias, que as pessoas, tanto o adulto quanto a criança, têm comido a mais do que o normal. Eu estou vivendo essa realidade, não vou mentir. Eu me percebo comendo um pouco a mais, alimentos que não são tão nutritivos, e aí eu já estou fazendo uma percepção que talvez seja um momento que eu esteja buscando um prazer através do alimento, e não a energia, e não a saúde para me manter firme, em pé. Então, eu já estou fazendo essa percepção. E em relação aos meus filhos, talvez aconteça a mesma coisa. E eu vejo que não é só na minha casa que está assim, muitas famílias têm trazido isso. Faz uma relação da emoção Sim. com Uhum. Sim, a então, fuga do igual comida. trouxe. Oi? A Igual fuga do comida. trouxe. Aham. Igual trouxe a pergunta, né, da questão se obriga a criança a comer. Qualquer ato que a gente for obrigar a criança, tudo que é obrigatório é penoso, vai contra a nossa vontade, né? Então, tem formas da gente conduzir uma ação, um comportamento que é em benefício à criança, tomar um banho, escovar os dentes, comer, de uma forma mais leve. E isso vai trazer, como eu falei antes, né? Vai trazer, mudar essa relação de tudo que foi obrigatório, foi punitivo, foi doloroso, a gente esquiva hoje, a gente repulsa, né? A gente vai contornar e criar uma outra relação, uma relação
de abertura, de um desenvolvimento positivo. E então, nesse tema, se a gente pegar, por exemplo, a obrigatoriedade, se você fala assim, filha, come isso daqui agora, porque você precisa comer isso agora nesse momento. Se eu falar e obrigar minha filha, o que que ela vai? Ela pode ser até que ela coma, por respeito, né, por uma autoridade minha ali, pode ser que ela coma. Mas o estado que ela vai estar, as emoções que vão estar sendo despertadas dentro dela, são emoções que vão atrelar a comportamentos negativos, vão ser associados a isso. Então ela vai comer, pode ser que desperte nela uma raiva, uma tristeza, uma frustração, uma indignação. Então, se isso for se tornar repetitivo, ela vai começar a criar o quê? A ser condicionada a uma imagem que, quando eu ficar triste, quando eu me sentir triste, com raiva, irritada, eu vou comer. Para o quê? Para eu me sentir bem. Para eu ser aceita, para eu ser amada pela minha mãe, pelo meu pai. Então, você trouxe a associação com a quarentena, né? Que as pessoas estão comendo mais. O que que a quarentena, esse distanciamento social tem despertado normalmente nas pessoas? É medo, né? Seja o medo da morte, o medo da conexão com os seus familiares, o medo de se conectar consigo mesmo, de olhar para si e falar assim, nossa, quem sou eu? Como que eu tô minha vida? Enfim, são diversos medos, às vezes são necessidades que não estão sendo atendidas, porque se antes tinha uma rotina com as crianças, principalmente quem é pai e mãe, né? Que antes tinha uma rotina, tinha o seu tempo sozinho de fazer um exercício, de fazer uma massagem, ir na manicure, enfim, momentos de autocuidado ali que são prazerosos, que nutrem uma mãe, por exemplo, para ela estar melhor, estar bem para qualquer outra pessoa, isso já está também num nível reduzido. Isso já aumenta a chance de uma descarga emocional quando a criança está ali querendo, aproveitando esse momento do pai e da mãe mais em casa e querendo brincar junto, querendo mais uma atenção, né? Então já começa esses atritos dali. O autocuidado dessa mãe e desse pai estão reduzidos, a demanda da criança está aumentada porque ela está vendo o pai e a mãe ali em casa, mesmo que esteja em home office, né? Tá ali, então ela quer essa atenção. Então já começa, e junto com os outros medos, né? Então já começa todas essas ondas, essas danças de emoções aí, internas de cada um e no sistema familiar, que já pode conectar com aquelas emoções criadas em relação às emoções, aos comportamentos alimentares, desde a infância. Então, quando eu sentia medo, quando eu sentia raiva, se minha mãe me dava um doce, se a minha mãe ia lá e forçava eu a comer, enfim, dependendo de como foi esse aprendizado nessa infância, vai reprojetar, vai refletir agora nesse momento adulto, nesse momento de quarentena, entendeu? Então tá muito ali atrelado, tá? Tô aqui Eu estava lendo um livro que eu gosto muito, que é da Louise Hay, que ela fala, você pode curar a sua vida. E tem uma parte que ela aborda muito essa questão alimentar. Né? E, inclusive, ela faz assim, como se nós fôssemos... Quanto à comida e à gordura, né, as camadas de gordura, ela também tem muito a ver com o nosso nível de medo, porque a gordura é como se fosse um nível de proteção também. Então, assim, quanto mais medo eu tenho, mais eu como, a camada de gordura vai aumentando, eu me sinto ali contida dentro de mim, protegida, né, do que está me colocando em risco. Eu achei essa fala muito bacana e é uma realidade que acontece, né, muitas vezes. E aí a gente vê o que está acontecendo agora. Então, por isso que eu fiz esse link, eu queria que você, de uma forma muito assertiva, você trouxe essa questão. Você tem alguma dica, Dani, assim, para esse momento, já que a gente tem falado tanto em ajudar as famílias nesse momento que estamos todos em casa, se você tiver alguma dica aí de como que pode melhorar essa questão emocional, como que os pais podem conduzir as crianças e eles próprios, se você tiver, a gente já está chegando quase que o nosso final da live de um bate-papo tão gostoso. Mas traz aí para a gente ir fechando, por favor. Então, esse é um tema muito legal, muito interessante, essa sua fala, porque eu sou uma pessoa extremamente mental.
Então eu funciono muito naquela coisa objetiva, concreta, né? Já vou ali, já acontece uma coisa e eu já penso mentalmente no cenário, no que precisa resolver. E aí, nos últimos anos, eu tenho despertado cada vez mais em mim o trabalho lúdico, que é eu como que eu comigo mesma eu posso me divertir nas atividades diárias e como que isso nesse momento eu posso com a minha filha no momento de tensão eu posso suavizar aquele momento. Se por exemplo aqui um momento muito um dos momentos, se eu for pensar na minha maternidade, um dos momentos mais tensos é o momento de dormir da minha filha mais velha. É sempre assim, luta, luta, luta bastante. Então, se eu colocar esse momento meu, que é o meu desafio, na alimentação corre muito tranquilo. Mas no momento de dormir, se eu ficar, vou dar esse exemplo porque é prático para mim. Se eu ficar, eu como mental, se eu chegar para minha filha mais velha, que gosta muito de ficar até o final, até a hora de eu ir dormir, e chegar assim, filha, vamos dormir, chega porque a mamãe já tá cansada, a mamãe quer dormir, a mamãe. Então, se eu começar levando para ela, né, dessa forma muito mental, é guerra, porque daí ela tá se conectando com aquele meu momento estressivo, aquelas emoções que estão me deixando, né, mais tensa. Ela vai ficar nesse ponto de ordem, tipo, dorme agora, filha. E aí ela não vai se conectar com um momento que pode ser suave. Então, como que eu poderia tornar isso leve? Filha, vamos ler um livrinho de história? Eu posso escolher um livro que seja mais tranquilo, que leve mais ela para um momento de mais calma. Posso fazer um momento de uma massagem, posso fazer um momento de uma música mais relaxante. Então, isso são ações lúdicas que eu tenho aprendido cada vez mais. E se eu levar isso para a alimentação, pode ser da mesma forma. Se nesses momentos tensos no dia a dia, na quarentena, há muita tensão nos momentos alimentares, se eu, igual eu falei anteriormente, se o autocuidado está sendo reduzido, e aí eu vou e descarrego, é muito fácil a gente descarregar nos filhos, porque é uma conexão muito direta e muito profunda. Então, por si só, isso já é um motivo para a gente ter uma descarga mais fácil. Então, se eu já nesse momento, desse momento de autocuidado reduzido, se eu já olho para isso, já, peraí, nessa rotina toda da quarentena que está em desordem, qual é os 5 minutos do meu dia que eu posso tirar para mim? Se é um momento assim que minha filha já dormiu, que eu preciso de um banho, ou que se eu tenho um companheiro, ou se eu não tenho, ou se eu tenho uma irmã, se eu tenho uma mãe que mora comigo, não importa. Qual é a sua rede de apoio, a sua parceria ali que você pode ter para você se ter uns 5 minutos que seja, mas aqueles 5 minutos extremamente seu de prazer. Se é um banho, se é um livro, né, uma leitura de um livro que te traz um bem-estar, escutar música, tocar um instrumento musical, o que for, o que é hobby para você, o que traz prazer. Essa nutrição desse autocuidado, eu falo que é essencial para esse momento de quarentena. Porque se você se nutre, se você olha para você, se você se conecta com você, pode ter certeza que vai suavizar um momento de alimentação com a criança, com o adolescente. Então, se nutriu, agora é o momento de olhar para essa criança. O que aquela criança, aquele adolescente está precisando naquele momento? E aí é o momento de levar isso de uma forma lúdica. Como que você também pode ser criança nisso? Qual é o livro que você tem vontade de ler com seu filho? Qual é a brincadeira que você tem vontade de ter com seu filho? Jogar amarelinha? É ler? É assistir um filme? Então, é voltar um pouco a essa parte da infância, mas no sentido assim de diversão, né? Como que você pode levar esse momento de diversão? É na alimentação, como trouxe aí, né? Vendar os olhos e fazer uma brincadeirinha na hora do almoço hoje. Quem vai sentir, né? A mãe coloca no filho, o filho coloca no pai e assim por diante para fazer essas adivinhações de alimento. Então, pode acontecer tudo em formato de brincadeira, de diversão, que fica mais leve para todo mundo. Mas um primeiro ponto é sempre olhar para nós, como adultos, a gente precisa, é essencial nesse momento, a gente olhar para nós e nos colocarmos em primeiro lugar. Porque se a gente não se colocar em primeiro lugar nesse momento, o trabalho não vai fluir bem, o relacionamento ali com o parceiro, com a parceira não vai fluir bem, o relacionamento com os filhos não vai fluir bem.
Então, é um primeiro momento e levar a diversão. O que que para você, na sua família, o que que é divertido? O que que vocês gostam? É jogar baralho? É jogar um jogo? Né? Para outra, pode ser fazer uma leitura de livros. Para outra, é uma reunião de família ali durante o jantar. Então, o que Se que é esconder todo mundo diversão? junto. Não deu É brinquedo, se isso! esconder a família toda e foi É! maravilhoso. Então, o que que é divertido, né? É Olha, levar Dani, isso. você trouxe uma fala para a gente encerrar, que nós talvez ainda não tivemos, não aprendemos que poderia ser dessa forma. E hoje, na condição de adulta, eu estou com 41 anos, eu me vejo fazendo um esforço gigantesco para tornar as coisas leves. E tudo eu hoje acredito que pode ser leve para nós e para os nossos filhos. Então, quando você traz, por exemplo, esse olhar e trazer a diversão para as coisas, por exemplo, como que eu posso trabalhar me divertindo? Como que eu posso almoçar me divertindo? Como que eu posso tomar um banho me divertindo? E aí tem várias formas para você, né, escolher. Tem gente aqui que está ouvindo, que já tem filhos adultos, que é vó e tal, e que tem essa questão, até uma grande amiga falou assim, isso aí eu preciso. Uma das coisas que a gente pode ficar atento é por que eu estou comendo muito? O que é que está dentro de mim? O que é que eu estou deixando de satisfazer para mim, para que eu me sinta saciada no prazer e na minha necessidade e não precisar da comida para isso? Então, às vezes, eu estar olhando para a minha necessidade e atendendo, seja dormindo, seja assistindo, seja tomando um banho, seja lendo, seja conversando com alguém, seja, sei lá, fazendo alguma coisa, automaticamente essas minhas necessidades de pertencimento, de certeza, de... Ontem eu estava estudando também sobre as nossas necessidades, né? E eu acho fantástico que vai caindo assim as fichas, aquela necessidade de significância, aquela necessidade de certeza, de amor, de conexão, de crescimento, de contribuição, enfim. Quando eu percebo essas necessidades sendo satisfeitas de diversas formas, o alimento não precisa ser o responsável disso. Porque muitas vezes a gente atrela a ter Sim, todas essas necessidades ou algumas dessas na comida. Isso é real. E nós fomos tem trabalhados isso. assim, né? O quanto e muita gente, eu não sei, mas eu até pouco tempo não, até algum tempo atrás, até para tomar um banho mais demorado, eu tinha aquela dúvida se eu podia fazer isso. Olha que loucura. O dia que eu dizia, não, eu vou dormir agora de tarde, eu vou trabalhar à noite e vou meditar agora de tarde aqui, eu tinha uma parte que dizia, não, não pode, olha aqui, né? Mas eu só vim perceber que isso era uma loucura que eu fazia comigo com a minha busca de autoconhecimento, de achar, de trabalhar as minhas crenças do merecimento que eu posso. Então, tudo está muito interligado na nossa conduta Sim, de sim, comportamento, né? sim. Algumas Esse auto. pessoas, teve uma Eu pessoa que falei. perguntou e pediu para a gente fazer uma live dessa da alimentação com o estudo, só para a Mônica. A gente pode sim, Mônica, pensar em uma live direcionada para o estudo, mas essa dica que a Dani já trouxe já vai fazer muito sentido. Procura encontrar pontos de diversão para estudar. Estudar não precisa ser chato, não precisa ser sério, não precisa ser robotizado. A gente pode trazer o desejo do aprendizado no estudo com leveza. Então, tem várias coisas. Por exemplo, minha filha adora botar uma musiquinha calma e estudar. E tá tudo bem. Eu não vejo por que não botar uma música mais calminha. Estou dizendo um vídeo que você divide a atenção, mas se eu gosto de ouvir, eu posso ali estar estudando, ouvindo uma música. Eu posso preparar um ambiente, eu posso fazer uma pipoca e comer, e o cheiro da pipoca me ajudar. Eu posso pegar recurso manual. Então, assim, tem muita coisa, mas o lúdico e a diversão em qualquer coisa, para mim, faz muito sentido, Dani, na Com isso, contribuição. isso, e junto com isso, a autonomia também da criança, do adolescente, e nós estimularmos, né, a autonomia, porque com autonomia e diversão, cada um de nós vamos tendo essa percepção do que a gente precisa, do que está satisfatório, né, do que não está. E aí, como você trouxe essa questão das necessidades, né, que está associado.
Então, se você, igual eu falei do estômago, né? Se você percebe, através da sua autonomia, da sua conexão consigo mesmo, se você percebe essa saciedade, você pode ir buscando. Peraí, se eu estou satisfeita, se eu quero ter esse cuidado comigo, esse autorrespeito, que é que eu tô precisando agora? Eu tô precisando relaxar, eu tô precisando movimentar o corpo para liberar um pouco, eu tô precisando ir ali resolver uma questão que tá me atrapalhando, que é no trabalho, é no casamento, é com meu filho. Então, assim, realmente é buscar. Mas, em resumo, autocuidado, né? Esse cuidado com essas necessidades, autonomia, a diversão, o prazer precisa estar muito incluso aí. E o acolhimento, assim, o acolhimento e a empatia, né? De o acolhimento do que está difícil para nós, o acolhimento do que está difícil para o filho, e a empatia de, tipo, de que, às vezes, a criança, o adolescente, ele não quer comer o lanche 3 horas, mas ele quer 3h30, ou ele não quer estudar 3 horas, mas ele quer estudar 4 horas. Então, né? Esse olhar, esse cenário de olhar para nós e para o outro, traz uma diferença para qualquer resultado, em qualquer área, assim como na alimentação. Eu acho que é bem nessa síntese aí mesmo. E quando a E gente acho que dá é essa isso. autonomia não significa que a criança faz o que ela quer sem a regra e sem um limite, não. A É, autonomia, ela vai saber que no dia dela, ela vai precisar fazer tudo o que é para ser feito, e essa decisão cabe a nós, pais, junto com a criança, em família. Então, estudar, se alimentar, acordar, arrumar as coisas, isso aí é a regra de todos. Mas a gente pode, dentro das regras definidas, o como, né? Como que você pode organizar o seu estudo para ser divertido? Qual o melhor horário que você acredita que vai ser mais legal você estudar? Ou o que é que você quer almoçar hoje? Então, quando a gente traz dentro dessa regra a participação deles, no que também cabe, porque muitas vezes a gente quer que caiba o nosso mapa, a nossa ideia, a nossa verdade, e burla a ideia e o que as crianças também trazem de desejo. Então, quando a gente permite isso, psicologia tem uma analogia, Thaís, que eu trazendo. gosto muito, que é assim, que eu falo, acho que quase todos os meus pacientes já devem ter escutado, que é assim, os pais, eles são as margens do rio, e a criança, adolescente, é o rio. Então, os pais vão ofertar, vão oferecer o que eles querem para a criança. Se é em relação à alimentação, quais são os alimentos que estão sendo comprados em casa? E a criança vai ter autonomia de escolher dentre aquelas opções que os pais escolheram, que acha como é o saudável para aquela família. Assim como qualquer outro assunto, né? Do estudo. Se a criança ou adolescente tem para estudar um período da tarde, qual é o horário, o período que tem para estudar? Você delimita aquele horário. E a criança ou adolescente pode escolher, ter autonomia, a capacidade de escolher qual é o horário que quer estudar. Então, isso pode ser simples, mas traz uma diferença muito grande para a resposta dessa criança e desse adolescente. E há uma leveza para esse relacionamento. Perfeito. Dani, nosso horário está chegando. E eu só tenho a te agradecer. Que bate-papo grandioso, lindo. Eu, como mãe, eu, como mãe que estudo, aprendiz, eu me nutro com a presença de quem está aqui, com o que cada um traz. E cada profissional competente que tem vindo aqui no nosso canal, no nosso momento de família. Isso tem sido muito grandioso. Tá? Então, assim, a minha gratidão a você pela sua disponibilidade, por tudo que você traz na sua essência, do desejo genuíno de contribuir, né? E para todos que aqui estão nos incentivando, coloquem mesmo aqui as sugestões de tema, coloque para a gente as dificuldades, pode chamar a gente no direct. Depois, Dani, fala para aí como o pessoal pode achar você no Instagram, além da Maria Colher, no seu Aham. Instagram pessoal, caso o pessoal possa. E a gente está aqui nesse projeto lindo de ajudar, de contribuir na nossa vida, na nossa família, e quem puder usufruir disso. Gratidão, Dani. Fala para o pessoal, pode se despedir. Pessoal, muito obrigada a todos. Isso aí a Diga, todos. Dani. Vi aí que amigos e familiares também vieram aí, a Sandra, a Tia Nalva, a minha amiga Lala, a Cieslak. Então,
Agradeço aí todas as frases aí de carinho e a participação de vocês. E estamos aí juntos, para o que precisarem. Viu? Que bom, Agradeço. gente. Obrigada. Olha, hoje também eu tive muita gente importante aqui para mim, muitos amigos que estão sempre, tios, pessoas da família que também estão torcendo aí por mim, minha mãe que todo dia está aqui mandando coração e orando. Então, minha gente, eu sou muito agraciada por vocês existirem. Um beijo grande, que a gente possa, ó, celebrar. Eu escolhi uma música para a gente elevar nossa energia ainda mais. Printa a tela! Obrigada, viu, Thaís? Printa a tela para eu agradecer a gente. Obrigada. Manda para mim, posta no seu Instagram o que aprendeu hoje. Faz isso e manda para mim, me marca que eu vou postar vocês no meu stories. Beijo, celebrem o dia. Como se ele fosse acabar hoje. Viva o dia, cada dia intensamente, com alegria, leveza, diversão e muito amor para a família de vocês. Obrigada, Dani. Tchau, Dani. Obrigada.